STF confirma anulação de processos contra o Palocci. Esse país está uma vergonha, né? Esse país aqui não tem mais jeito. Vamos para a notícia. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a anulação dos processos abertos contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, na Operação Lava Jato. O colegiado seguiu a decisão do ministro Dias Toffoli e negou o recurso apresentado pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Em março deste ano, Toffoli atendeu ao pedido de anulação feito pelos advogados de Palocci. Ele aplicou os precedentes da corte que consideraram a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro para proferir as sentenças contra os réus das investigações. Moro era juiz titular da 13ª Vara Federal em Curitiba, Paraná. Com essa decisão, todos os procedimentos assinados por Sérgio Moro contra Palocci foram anulados. Apesar da anulação, o acordo de delação assinado por Palocci ficou mantido. Em um dos processos, ele foi condenado a 12 anos de prisão e chegou a ficar 2 anos preso provisoriamente. No recurso, a PGR disse que Palocci assinou acordo de delação premiada, no qual denunciou esquemas ilícitos envolvendo agentes públicos e empresários investigados na Lava Jato. O procurador-geral Paulo Gonet considerou assim que não há prejuízos à defesa que justifiquem a anulação dos processos contra Palocci. Apesar dos argumentos da Procuradoria, o recurso foi rejeitado pela turma do Supremo. O ministro Dias Toffoli entendeu que a assinatura de delação não tem a capacidade de validar um ato que já era nulo. A decisão de Toffoli foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. André Mendonça e Edson Fachin ficaram vencidos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Olha, eu vou tomar mais cuidado com o que falar aqui, porque hoje em dia qualquer coisa que você fala é problema nesse país. Mas em 2019, ouça o que Palocci disse e agora tudo anulado. Quer dizer, a Lava Jato virou uma lava... Não sei nem o que dizer. Porque a vergonha nesse país... Você vê uma pessoa que escreveu com batom ser condenada a 17 anos de prisão. Você vê pessoas que participaram do ato, ou que estavam em Brasília, no 8 de janeiro, presas e condenadas a 17 anos, e toda essa turma sendo beneficiada pela nossa justiça. Olha o que disse o então Antônio Palocci, o ex-ministro dos governos petistas em 2019. Mais um escândalo envolvendo o ex-presidente Lula. Agora você vai ver um vídeo inédito da delação em que o ex-ministro Antônio Palocci detalha esquemas de corrupção na campanha presidencial de 2010. De acordo com o ex-ministro, o PT foi beneficiado ilegalmente com 64 milhões de reais. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso,
o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula, que roubar ali era um perigo, que desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. Ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Neste outro vídeo, Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional, por uma razão. Dessa forma, garantiam verbas ilícitas na campanha presidencial. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional afirmou que a delação de Palocci não apresenta qualquer fato novo, além daquele já narrado por Marcelo Odebrecht em 2017. A CSN diz que foi objeto de profunda investigação, na qual comprovou jamais ter feito ou solicitado a doação mencionada. A companhia lembrou que a colaboração de Palocci foi rejeitada por supostas inconsistências pela Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Que vergonha, né, gente? Vamos falar a verdade. Esse país aqui tem mais jeito. Tem jeito o país desse? Me diz. Você que está assistindo, você que está vendo o nosso programa agora, tem jeito esse país? Tudo o que a gente viu na Lava Jato até agora virou pizza. E a gente vê um monte de gente presa, que participou do ato de 8 de janeiro. Não estou dizendo aqueles badeneiros que quebraram, que fizeram baderna, que a gente sabe quem foram, ou quais foram e por que aquilo foi feito. A gente vê essas pessoas que estavam lá simplesmente acompanhando os protestos que foram feitos após a eleição do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presas, condenadas a 14, 15, 16, 17 anos, e a gente vê toda essa turma que devolveu dinheiro, que disse
que haviam esquemas, tudo isso acabou em nada. Tudo isso virou pizza. Como acreditar num país da forma que está esse país? Me diz.